Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas sempre ao canal Aline Linhares e ao Divulga Med. Aqui você encontra os melhores em cada área da nossa saúde. E hoje vamos destacar a vacinação. Muito importante que a gente se vacine, sejamos adultos, idosos e, claro, também as nossas crianças. Várias doenças podem voltar por conta da falta de vacinação. E a gente não quer que isso aconteça, não é verdade? Nem com a gente, nem com o próximo. Para isso, vamos conversar com a enfermeira Ananka Maia, ela que vai trazer para a gente muitas orientações, muitas reflexões e direcionamentos para que a gente consiga imunizar a maior parte da população e, claro, incluindo aí as nossas crianças, né? Tem muitos pais que estão negligenciando essa vacinação e isso não pode acontecer. Vamos falar sobre vacina? Chegue mais! Sejam bem-vindos! Vamos conversar hoje sobre vacinação com a enfermeira e também diretora proprietária da Imunize Vacinas, Ananka Maia. Ela é quem vai trazer aqui para a gente muitas orientações e reflexões sobre a vacinação, começando sobre a influenza, que é acho que está todo mundo falando sobre isso, né? 2022 já começou nesse aperreio, como a gente diz, porque muita gente com a gripe e a gente não sabe muitas vezes por quê, né, Ananka? Seja bem-vinda. Exatamente. É um prazer estar participando desse programa com vocês e estar tendo essa oportunidade de esclarecer mais a respeito da imunização humana. O fato é que nós, de um modo geral, estamos vivenciando uma problemática bem difícil, porque infelizmente hoje as pessoas estão muito focadas, estão muito direcionadas à vacinação Covid e estão esquecendo, negligenciando as demais vacinas. E a proteção, de um modo geral, ela precisa acontecer de forma coletiva. A criança, ela precisa sim estar protegida, mas o pai, a mãe, o avô, a avó também precisam estar protegidos para que a gente não tenha complicações severas. O que é que acontece? Doenças como influenza, o número de casos em nossa região, por exemplo, era bastante pequeno. Nós não tínhamos um quantitativo importante. E hoje, infelizmente, a gente está se deparando com uma situação bastante difícil, porque o número de casos vem aumentando de maneira bastante considerável. E por que que isso está acontecendo? Se existe vacina no serviço privado, se existe vacina no SUS? Porque, infelizmente, os cuidadores não estão atentando para a importância da vacinação. Então, a vacina influenza, que é disponibilizada no serviço público, que é a vacininha tão famosa, a vacina da gripe, ela oferece proteção contra H1N1, H3N2 e uma cepa tipo B. Já a vacina disponibilizada no serviço privado, ela oferece uma proteção ampliada. Então, ela oferece proteção contra o H1N1, H3N2 e duas cepas tipo B. Mas o que é que acontece? Agora nós estamos tendo um número muito importante, um número alto de casos de H3N2. E aí surge a pergunta, surge essa inquietação. Ananka, eu tomei a vacina ano passado. São vacininhas cepas 2021. Eu estou protegido de fato contra essa variante? Não está protegido, né? Existe uma proteção cruzada, uma proteção parcial, mas tanto a criança quanto o adulto e o idoso, eles precisam sim dessa proteção. E a campanha ela já está lançada, né? Eu acredito que a vacinação ela deve estar sendo iniciada agora, mais ou menos início de março, então a gente precisa estar atento, precisa sim estar sendo imunizado, independente se tomou ou não a vacininha cepas 2021. O fato é que ocorreu essa alteração genética e a gente precisa receber novamente essa vacinação. Por que é que as pessoas não estão levando, principalmente as crianças, Ananka, para fazer, né, esse calendário vacinal vigorar, deixar tudo em dia? O que é que está acontecendo? Pois é, a gente imagina que seja receio. O fato do Covid, o Covid de um modo geral, ocasionou na população como um todo muito pânico, muito medo. Então, os pais, infelizmente, imaginam da seguinte forma: eu não vou levar o meu filho ao postinho de saúde, a uma clínica privada, porque nesses serviços existe um volume muito grande de pessoas.
Existe, mas esses serviços tomam todos os cuidados necessários para que não ocorra a propagação do vírus, para que aquela criança seja atendida da forma mais correta possível, com maior segurança possível. E aí o que é que acontece? O pai, ele não leva para o serviço de saúde, então as consultas pediátricas estão atrasadas, o atendimento com o terapeuta está atrasado, o calendário vacinal está atrasado. Mas se existe uma festinha, se existe um evento, às vezes com um número bem maior de pessoas, o pai leva o filho. Então, assim, veja como os valores estão invertidos, né? Existe o receio de levar para proteger, mas não existe o receio para ir a eventos públicos com uma proporção muito maior de pessoas. Então, a gente precisa retomar as nossas atividades, a gente precisa entender que existe a importância da vacinação, da proteção contra as demais doenças, porque a gente está se deparando aqui no Ceará com um número bastante importante de casos de meningite. A gente já vem com casos de pólio no Brasil como um todo, casos de sarampo, então, casos de Covid. Então, se a gente continuar do jeito que a gente está, a tendência é piorar muito, é aumentar muito o número de casos. Então, vai ser bem mais difícil conter Covid, que a gente observa que vem aumentando de maneira acelerada, e conter as demais doenças. Então, é bem importante proteger. A palavrinha-chave de 2022 deve ser proteção, buscar proteção, buscar proteção. Pois é, e hoje em dia a gente tem uma cartela aí de possibilidades para poder pegar informações, né? Tanto no setor privado quanto no setor público. Exatamente. E fora os questionamentos que antigamente não se fazia. Quando a criança nascia, já tomava vários tipos de vacina, não tinha questionamento, a criança conseguia evoluir, desenvolver até muito melhor. Super bem, exatamente. Mas hoje a gente está se deparando com uma situação super difícil, que são as fake news. Então, infelizmente, todo mundo tem acesso à internet. E a gente tem que ter muito cuidado com as orientações, com as informações que a gente está captando da internet, porque aquela informação nem sempre é verídica. Então, a vacina é segura, a vacina é eficaz, isso a gente não tem nem o que questionar. E a gente tem que tomar como base, como orientação, as fontes seguras. As fontes de pesquisas que nos passam segurança. Não pegar uma informação pontual e levar aquilo ao pé da letra e achar, não, a vacina causa autismo, não, a vacina pode trazer problemas cardíacos. Não é assim, gente. A vacina é extremamente segura, a vacina é eficaz. Para uma vacina chegar ao final, ao ponto final, né? Ao resultado final, a gente passa por inúmeros processos, né? E só chega com a liberação da Anvisa, com todos os rigores. Então, assim, não tem nem o que temer, não tem o que questionar. A gente precisa, sim, acreditar e fazer o nosso papel, levar os nossos filhos e ir até o serviço para que a gente receba essa proteção. Pois é, e a gente está fazendo a nossa função aqui, que é levar essa informação segura com a profissional especializada no assunto, para que, se você tem alguma dúvida, entrar em contato, perguntar, saber mais detalhes. Com certeza. Porque elas também estão prontificadas para isso, né? Com certeza. O profissional especializado, ele está ali para tirar suas dúvidas. Ananca, na questão do calendário vacinal, para idoso, para adulto e para criança, certo, tem algumas semelhanças? É tudo igual? Como é que funciona? Tem, exatamente. Existem muitas semelhanças. A gente imagina que vacinação é coisa de criança. Então, quando se fala em vacinação, é automático. A gente já relaciona a vacinação com o calendário infantil. Mas existe o calendário da criança, do adulto, do adolescente e do idoso. Então, existem vacinas que a gente faz na infância e faz também nas demais faixas etárias. Por exemplo, a vacina contra a meningite. A meningite é uma doença que pode acometer criança, que pode acometer o adulto e o idoso. Mas a gente não sabe. A gente imagina que as doenças meningocócicas são exclusivas da infância. E quantas pessoas não foram acometidas com a meningite? Há poucos dias eu recebi um adulto e ele chegou na clínica gesticulando e foi vacinar o filhinho de 1 ano contra a meningite meningocócica tipo B. E ele informou que o problema dele
Ele não falava e não ouvia, estava relacionado a um quadro de meningite bacteriana que ele desenvolveu na infância. Evoluiu de forma muito rápida, de forma muito grave, em até 48 horas. Então, veja, por que foi que o pai não levou? O pai não levou porque não tinha acesso à informação. E hoje nós temos acesso à informação. A gente não leva por quê? Então, a gente precisa ver isso. Então, uma outra vacininha que também deve ser administrada em todas as faixas etárias é a vacina contra a pneumonia. A pneumonia pode evoluir de forma bastante grave. E hoje a gente vê, os dados mostram que o paciente manifestou Covid, a doença. Mas aí, o que foi que levou o paciente a óbito? Foi a doença propriamente dita? Não. Foram as doenças oportunistas, como o quadro de pneumonia grave. Então, a gente observa que uma coisa está relacionada à outra. Por exemplo, agora, nós estamos enfrentando um período de muitas viroses. E aí, aquele paciente que recebeu proteção contra a influenza ano passado, embora a proteção não seja uma proteção completa como a variante H3N2, mas existe uma proteção cruzada. Então, as chances daquele paciente apresentar complicações são bem menores. Por quê? Porque existe uma proteção por trás daquele quadro infeccioso que aquele paciente venha desenvolver. Outra coisa que as pessoas agora apresentam muito, principalmente nessa exposição na internet, é o medo de ter sequelas de alguma vacina. Muito, muito. Né? Como é que você pode nos explicar isso? Pois é, isso vem acontecendo de forma muito intensa, né? A gente também, eu tenho um pai que ele faz a vacininha da filha, tudo direitinho, mas aí ele tem tanto receio que ele vai no mês, que a criança precisa tomar 3 vacinas, 2 meses a criança toma hexavalente, rotavírus e pneumo. Aí ele vai e faz a hexavalente. No mês seguinte ele vem e faz a rotavírus. No mês seguinte ele vem e faz a pneumocócica. Então a criança já está com 2 anos e nós estamos ainda com as vacinas do 6º mês de vida. Por quê? Porque ele tem esse receio. Ele tem muito receio das reações adversas. Quando uma criança apresenta reações adversas, o que é que ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver febre e ela pode desenvolver vermelhidão e dor local. Nanca, é difícil tratar? Não. A gente faz um antitérmico e faz uma compressa fria. Nanca, e se o paciente não recebe a proteção, ele vai manifestar uma doença, você vai tratar só com antitérmico e compressa fria? Vai não. Então, assim, é muito simples. A gente precisa entender que as reações a gente pode tratar, são tratáveis. A doença, nem sempre a gente consegue. Então, quando o paciente chega e pergunta, Nanca, ele pode desenvolver reações importantes? Pode. Por quê? Porque cada organismo é diferente do outro organismo. Mas a gente precisa entender que a patologia é infinitamente mais grave do que uma reação. É verdade. E isso a gente tem que estar sempre observando e sempre estar em contato com essas informações reais, oficiais. A Casa Decor Mossoró está aqui na Divulgamed, mas pode também estar na sua casa, no seu consultório. Entre em contato com a Casa Decor Mossoró pelo @Casa Decor Mossoró no Instagram. Você vai ter lindas opções para colocar naquele lugar especial que você tanto quer montar. Veja aqui no nosso cenário, veja também no seu consultório ou na sua casa. Casa Decor Mossoró. Tenha uma rotina diária com os óleos essenciais do Terra. A Divulgamed indica os óleos essenciais do Terra porque eles trazem muitos benefícios para a nossa rotina. Seja um cliente preferencial. Entre em contato com o consultor local pelo 849-9831-2645. Óleos essenciais do Terra. Implemente a medicina natural na vida de sua família. A gente está aqui no Divulgamed, no canal Aline Linhares, conversando hoje sobre imunização humana com a enfermeira e também diretora proprietária da Imunize Vacinas, a Nanca Maia. Ela está orientando a gente para coisas que nos parecem muito óbvio, mas muita gente não está fazendo ou não está querendo fazer. E essa orientação que vocês fazem como profissional é muito importante, né, Nanca? Seja para a área pública ou seja para a área privada, tem que vacinar. Com certeza, a proteção é fundamental.
independente dessa proteção acontecer no serviço público ou no serviço privado. O importante é que a criança, o adulto, o idoso receba proteção. Existem diferenças? Existem inúmeras diferenças. No que diz respeito à proteção ampliada, a gente sabe que no serviço privado existe uma proteção ampliada, mas isso não quer dizer que a vacina disponibilizada no SUS não seja tão importante quanto a do serviço privado. Por exemplo, quando se fala de meningite, o SUS disponibiliza meningite tipo C. O serviço privado vai disponibilizar a meningite meningocócica ACWY, que ela é uma vacininha quadrivalente, ela oferece uma proteção ampliada. E para o resto da vida. Mas eu costumo falar muito para os nossos pacientes. É importante, as duas são importantes, então a gente precisa proteger, levar o nosso filho ao serviço de vacinação, seja ele público ou privado. Se puder oferecer uma proteção ampliada para o seu filho, ótimo, maravilhoso. Ótimo. Mas se não pode, o que não pode acontecer de jeito nenhum é deixar de vaciná-lo. Isso jamais. Isso, inclusive, é um contato que a ANANCA faz com a rede pública, né, quando o cidadão ou a cidadã que quer se imunizar ou quer imunizar seus filhos não tem a condição para fazê-lo, ela já indica, já orienta e já leva. Exatamente, porque a gente recebe muitos pacientes que assim não tem como estar fazendo todo o calendário no serviço privado. Então a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto vacinador, a gente precisa orientar aquela mãe que existe vacina no SUS, que existe vacinas tão boas quanto as disponibilizadas no serviço privado. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar a proteção dos nossos pequenos. Pois é, inclusive, a Ana que estava falando aqui em off, que tem doenças que estão erradicadas, que possivelmente pela falta da vacinação, né, completa, de você fazer o calendário vacinal mesmo, tanto seu quanto principalmente das crianças, que podem ressurgir. Exatamente, como a polio, né? A gente não ouvia nem falar em polio mais e agora o assunto voltou à tona, sarampo, que a gente não tinha há muito tempo casos de sarampo e a gente está começando a ter suspeitas e alguns casos confirmados, então a gente precisa dar atenção a essas coisinhas pontuais para não deixar o pequeno se tornar muito grande, né? Então a gente precisa sim intervir o quanto antes, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto cidadão. É verdade. Como é que a gente faz, Ananca, o calendário vacinal da criança? A gente vem da orientação médica, ou eu não tive orientação médica para isso, mas quero fazer o calendário vacinal? Existe aquela mãe que vai todos os meses, que leva mês a mês o filho ao pediatra. Então, o pediatra, ele já coloca no calendário da criança todas as orientações. O que a criança precisa tomar com 2 meses, o que a criança precisa tomar com 3 meses. E sucessivamente. Mas existe aquela mãe que não tem condição de levar o seu filho todo mês ao pediatra, que faz o acompanhamento na unidade básica de saúde, que faz o CID, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê. Então lá eles também dão essa orientação. Mas precisou de orientação? Pode entrar em contato com a gente, que a nossa obrigação é estar orientando. É indicar, é mostrar. Então, lá na clínica, a gente se depara com muitas mães que precisam de orientação e que a gente encaminha para algumas unidades, que a gente sabe que existem unidades de saúde com profissionais extraordinários em Mossoró, que fazem o trabalho muito bem feito, que orientam direitinho. E isso é o que importa, esse trabalho coletivo, né? A gente tem que ter um só objetivo e para que a gente alcance esse objetivo, que é a proteção, a gente precisa se unir, serviço público e serviço privado, para a gente atingir. É verdade. Todo mundo imunizado tem uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. Não ficaremos tão assustados, né, de estarmos em locais, sejam eles abertos ou fechados, naquela sensação de que a qualquer momento a gente vai poder pegar uma doença. Exatamente, exatamente. E é assim que está acontecendo, né? A gente tem medo de estar perto do outro. Veja que coisa triste, né? Verdade. A gente tá todo mundo muito assustado, porque quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, que está tudo entrando no eixo, a gente vê que não está. Então, nós precisamos caminhar passos longos para poder colocar tudo no eixo. Então, até lá, a gente precisa se proteger. Esse é o melhor caminho, é o caminho certo, né? É o que a gente sabe que não tem erro. Muito bem. Ananca, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de enfatizar
para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos ajudar a compartilhar essas informações que são tão importantes, tão necessárias para o nosso dia a dia. Existe sim, eu quero chamar a atenção de todos vocês a respeito da importância da campanha de vacinação que está para ser lançada. Eu acredito que com esse aumento do número de casos, a gente vai antecipar essa campanha, né, prevista agora para março, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer só em março. Então, muita atenção na hora que for liberadas as vacinas contra a influenza, que já são vacinas com variação genética, né, que já oferece proteção contra o H3N2. Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa proteger o idoso, os nossos filhos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciarmos a campanha como fizemos ano passado. Ano passado, nós tivemos um número baixíssimo de pessoas que procuraram o serviço de imunização humana e esse ano a gente não pode deixar isso acontecer. Lançou a campanha, seja no serviço público, no serviço privado, tem que procurar o serviço e tem que se proteger. Covid é importante demais, vacinação Covid é importante, muito importante, mas vacinação influenza é tão importante quanto Covid. Então, a gente precisa ir e precisa passar essa informação para o colega. Chega no vizinho e diz, fulano, começou a campanha, vamos lá. Então, chama o vizinho, chama o colega, liga para o familiar. A gente precisa proteger o coletivo para que as coisas funcionem de fato. Não adianta. A Nanca está protegida, a Aline está protegida e os demais colegas não estarem protegidos. É verdade. Imunização humana é extremamente importante, Com seja certeza. qual faixa etária da vida for, por favor, vacine-se. Nanca, muito obrigada. Nós que agradecemos e qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe no 8856-5864. Nós estamos à inteira disposição de vocês para estar esclarecendo, para estar orientando. Pode enviar a caderneta de vacinação para o nosso WhatsApp que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Muitíssimo obrigada.